Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo das funções quadráticas e agora vamos fazer uma interpretação gráfica dos zeros de uma função quadrática. Ou seja, na hora que eu vou construir o gráfico da função quadrática, a minha parábola que pode ser côncava para cima ou côncava para baixo, como que os zeros, como que as raízes interferem no formato desse gráfico, tá? Então olha só, pela definição dada no item anterior, a gente viu que os zeros da função, esse item anterior aqui ao nosso vídeo, a nossa videoaula anterior, a gente viu o seguinte, que os zeros da minha função são os valores para os quais f de x é igual a zero. Então, eu vou ter x1 e x2, e na hora que eu pego e substituo na função, vai dar zero, Então, vamos observar os gráficos das seguintes funções quadráticas. Bom, pessoal, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Construir o gráfico da função f de x igual a x² menos 2x menos 3. Então, vamos tentar prever como que vai ser o gráfico dessa função. Primeiro, olha o valor do a, o valor do b e o valor do c. O a vale 1, já que é o cara que está com x², o b vale menos 2 e o c vale menos 3, não é? O que eu sei da análise desses coeficientes? Eu vou tentar prever o formato. Como o a é 1, o a é maior do que zero, e a gente lembra que quando o a é maior que zero, a parábola é voltada para cima. Então, eu já sei que o gráfico dessa função vai ser uma parábola côncava para cima. Outra coisa, o c é menos 3. Então, ela cruza o eixo y em y igual a menos 3. Tá certo? Aí agora, a gente vai ver o seguinte, como a gente está falando dos zeros da função, Vamos ver quem que são os zeros da função. Para isso, a gente pega e iguala a função a zero. Ou seja, x² menos 2x menos 3 igual a zero. Certo? Acha A, acha B, acha C. O A é 1. Já está aqui. Então nem precisa, já está ali. Calcula o delta. Estou moscando aqui. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B vale menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 3. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o delta vai dar 16. Bhaskara. X é igual a menos b, mais e menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual menos, olha que o delta que o b é negativo, menos 2, mais e menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Então, x é igual a 2 mais e menos, fiz regrinha de sinal, raiz de 16 é 4 sobre 2 vezes 1, 2. O x1 eu somo, 2 mais 4 sobre 2. O x2 eu subtraio, 2 menos 4 sobre 2. 2 mais 4 é 6, sobre 2 é 3. 2 menos 4, menos 2, sobre 2 vai dar menos 1. Então, eu vou colocar aqui em cima, que o meu x1 é 3 e o meu x2 é 1 negativo. Mas o que isso aqui quer dizer? Quando x for 3, o y vale 0. Quando x for 1, o y também vale 0. Então, usando essas ideias aqui, olha o que a gente vai ter, como que vai ser mais ou menos o formato do gráfico. Eixo x, eixo y. Eu vou ter uma parábola voltada para cima, que vai passar no eixo y no menos 3. Então, menos 3 está aqui. Então, eu vou ter um ponto aqui. Repara que eu não fiz a tabelinha. O que mais que eu sei? Que quando x for 3, o y é 0. Então, se eu pôr que o x3 está aqui, eu vou ter um pontinho aqui. E quando x for menos 1, o y é 0. Então, quando x for menos 1, o y é 0.
Então, o gráfico da função vai ser um negócio mais ou menos assim, ó, uma parábola côncava para cima passando aqui, certo? Então, olha só, consegui esboçar o gráfico da parábola. É claro que fica muito mais bonito desse jeito, né? Ó, quando x for menos 3, for menos 1, vai passar por aqui. Quando x for menos 3, também. E o y menos 3. O que a gente percebe? Os zeros da função são as abscissas, né? O abscissa lembra que é o valor do x dos pontos em que a parábola corta o eixo x. Ou seja, quando x for menos 1 ou 3, a parábola vai cruzar o eixo x. Então, as raízes aqui me mostram onde a parábola cruzou o eixo x, tá certo? Olha outro exemplo aqui. Construir o gráfico dessa função aqui. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente vê quem que é A, quem que é B e quem que é C. O A vale menos 1, o B vale 2 e o C vale menos 1. Então, vou prever o formato desse gráfico. Se o A é menos 1, o A é menos 0, então a concavidade da parábola é para baixo. Então, a parábola vai ser assim. Como C é menos 1, o gráfico cruza o eixo y no menos 1. Então, eu já sei que se eu pegar o eixo y, este lugar aqui vai ser o menos 1. E agora, eu posso ver as raízes, né? As raízes, como a gente viu, é o lugar onde esse gráfico aqui vai passar no eixo x. Então, o eixo x pode estar para cá, pode estar para cá. Então, a gente vai descobrir como que vai ser. Para isso, a gente calcula o delta. Ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 2 menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Delta é igual. 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais com menos fica menos. Então, o delta deu 0. O que a gente sabe, o que a gente já prevê? Quando o delta for 0, temos apenas uma raiz, né? Então, x é igual a menos b mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes a, usando Bhaskara. X é igual a menos 2 mais e menos raiz de 0 sobre 2 vezes menos 1. Esse mais e menos raiz quadrada de 0 eu já posso eliminar, né? Então, vai ficar aqui menos 2 sobre 2 vezes 1 negativo menos 2, x é igual a menos 1. Então, quer dizer que eu vou ter apenas um ponto em que esse gráfico toca o eixo x. Então, ele vai passar aqui, ó. O eixo x vai estar aqui e o lugar que ele vai encostar é no menos 1. Então, eu já peguei e fiz alguma coisa errada, né? Esse gráfico aqui, o eixo vai estar para cá, né? Então, vai estar aqui, ó, menos 1. Certo? Então, olha o gráfico da função. Opa, fiz errado. Aqui é mais 1. Então, estava certo do jeito que eu tinha feito antes. Tá para cá. Aqui é menos 1 e aqui é 1 positivo. Então, repara. No valor do y, né? Quando c for menos 1, a gente sabe que ele cruza, que o gráfico da função quadrática cruza o y no menos 1. Então, está aqui. Tive apenas uma raiz, que é o mais 1, tá? É 1 positivo. Então, o gráfico toca o eixo x apenas aqui, tá? Então, repara. O zero real duplo, né? Uma raiz ou duas raízes iguais é a abscissa do ponto em que a parábola toca o eixo x. Só toca aqui, ó, tá?
E aqui no exemplo 3, construir o gráfico dessa função aqui. Então, A, B, C. Eu vou pelos coeficientes, né? O A, que é o cara que acompanha o x², é 1. Como o A é positivo, a concavidade é para cima. O B vale menos 2 e o C vale 4. Ou seja, o gráfico cruza o eixo y em 4. Então, eu vou ter uma parábola aqui, côncava para cima, certo? E o eixo y vai tocar, e ele vai tocar o eixo y no 4, tá? Bom, vamos ver as raízes aqui. Bom, raízes. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a menos 12. Lembra que quando o delta é negativo, a função não tem raízes. Como a função não tem raízes, né, o gráfico não toca ou não cruza o eixo x. Olha o gráfico aqui direitinho. Repara que quando o y for 4, o gráfico está passando ali e ele não toca o eixo x. Isso aqui eu descobri por meio da quantidade de raízes, tá bom? Então, observemos no gráfico que a função não tem raízes reais. A parábola, então, não corta o eixo x, tá? Conclusão, recordando, o valor do discriminante nos permite saber em quantos pontos o gráfico de uma função quadrática cruza o eixo x. Olha só, pelo delta eu descubro se o gráfico côncavo para cima ou para baixo, né? Opa! Cadê? Aqui. Se o gráfico côncavo para cima ou para baixo cruza o eixo x em quantos lugares, né? Então, ó, se o delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Então, o gráfico cruza o eixo x em dois locais, ó, que seria o x1 e o x2. Tanto faz concavidade para cima ou para baixo. Se o delta é zero, eu tenho uma única raiz, ou duas raízes reais e iguais. Então, o gráfico toca o eixo x. A gente fala que ele tangencia, ou seja, encosta num único ponto. Então, o gráfico aqui, ó, ele vai tocar o eixo x num único lugar. Esse único lugar é a raiz. Não ficou muito bem feito, mas quebra o galho. Ó. Aqui ficou melhorzinho. Se o delta é negativo, não temos nenhuma raiz real. Então, o gráfico não toca o eixo x. Ó. O gráfico está ou lá para baixo ou lá para cima do eixo x. Tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação disso, pessoal. Então, o primeiro exemplo está assim. Determine o valor real de P. Então, eu quero descobrir quem que é um bendito do P, né? Para que o gráfico desta função aqui, então, eu tenho essa função aqui, né? x² mais 2x mais p sobre 2. Na letra A, cruze o eixo x em dois pontos. Na letra B, tangencie o eixo x, ou seja, toque em apenas um ponto, né? E não encontre o eixo x. Lembra que a gente falou, né, que a quantidade de lugares que o gráfico toca o eixo x depende do valor do delta. Então, ó, temos aqui valor de A, de B e de C. O A é o cara que acompanha o x², vale 1. Como A é maior do que zero, concavidade da parábola para cima, né? Então, eu tenho aqui
um gráfico para cima. O B, que é o cara que acompanha o x, vale 2. E o C é o cara sozinho, que não dá a mãozinha para o x, que é P mais 2. Tá? Então, o valor do C é P menos 2. E o exercício, que é o valor do P. Bom, na letra A, para cruzar o eixo x em 2 pontos, então eu vou ter isso aqui, ó, o eixo x aqui. E o gráfico cruza ele em 2 pontos. Lembra que o primeiro ponto de cruzamento é a raiz x1 e o segundo ponto de cruzamento é a raiz x2, né? E para o gráfico cruzar o eixo x em 2 pontos, o delta tem que ser maior do que zero, né? Então, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C tem que ser maior do que zero, né? Então, eu vou até deixar o delta calculadinho, separadinho aqui, ó, para a gente usar ele. Igual a gente fez no outro exemplo, ó. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes P menos 2. Delta é igual, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1 é menos 4, né? Então, eu vou ter menos 4 que multiplica P menos 2. Aqui, pessoal, a gente tem que ficar atento, porque este menos 4 vai ser distribuído lá dentro do parêntese. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Delta é igual a 4, menos 4 vezes P menos 4P, menos 4 vezes menos 2, menos com menos fica mais, 4 vezes 2 é 8. Repara que eu posso juntar 4 com 8, né? Então, o delta vai ser 12 menos 4P. Então, aqui, ó, no lugar do delta, ao invés de eu pegar e calcular tudo de novo, eu deixo ele prontinho e só substituo. Então, no lugar do delta, eu vou pôr 12 menos 4P. E agora eu vou descobrir quem que são os valores de P. Passo esse 12 para o segundo membro, então fica menos 4P maior que menos 12. Multiplico por menos 1 para trocar o sinal desse menos 4. Lembro que por causa dessa desigualdade, eu tenho uma inequação, né? E quando eu multiplico uma inequação por menos 1, a desigualdade é invertida, né? Eu troco a desigualdade, então essa desigualdade é invertida. Então, eu vou chegar aqui, 4P, troquei o sinal, 12 negativo fica 12 positivo, e a desigualdade inverte. Se era maior, fica menor, tá? Então, P é menor que 12, passo 4 dividindo, então P é menor do que 3. O que isso quer dizer? Eu posso vir ali, ó, aqui é 3, e colocar no lugar do P qualquer valor maior do que 3 aqui. Qualquer valor maior do que 3 vai fazer o gráfico da função tocar, passar no eixo x em 2 lugares, certo? Na letra B, tangenciar o eixo x, né, tocar num único ponto, a gente lembra que ocorre quando o delta for zero. Ou seja, quando 12 menos 4P for igual a zero. Menos 4P igual a menos 12, que agora eu vou resolver uma equação, tá? Como eu tenho um sinal de igual, eu tenho uma equação. E eu vou multiplicar a equação por menos 1 por causa desse sinal do menos 4. E como não tenho nada para inverter, né? O menos 4 multiplicou por menos 1 ficou 4. O 12 negativo ficou 12 positivo. P igual a 12 sobre 4, P igual a 3. O que isso quer dizer? Se eu vier aqui na função e no lugar do P eu colocar o valor 3, na hora que eu construir o gráfico desta função, o gráfico vai tocar o eixo x em apenas um único ponto, tá? O eixo x
vai tangenciar o gráfico, porque eu tenho apenas uma raiz, tá? Então, vai ter apenas um ponto de tangência no gráfico, que é a raiz dele. E no item C, não encontre o eixo x. Ou seja, o eixo x vai estar para cá, ó. O gráfico não vai tocar o eixo x. E para isso a gente lembra, que é a letra C, que o delta tem que ser negativo. Ou seja, 12 menos 4p tem que ser menor do que zero. Aí é a mesma coisa. Passo 12 para lá, fica menos 4p é menor do que o menos 12. Multiplico por menos 1 por causa desse 4 negativo, né? Lembro que como eu tenho uma desigualdade, eu tenho então uma inequação. E quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu inverto, né? Nós temos que se lembrar de inverter a desigualdade. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. O menos 4p multiplicou por menos 1, ficou 4p. O menos 12 multiplicou por menos 1, ficou 12. E o sinalzinho de menor que, na hora que multiplicou por menos 1, inverteu, fica maior que. E agora eu termino de resolver, ó. P é maior que 12 sobre 4, então P é maior do que 3. O que isso significa? Se eu vier aqui na função e colocar no lugar do P qualquer número maior do que 3, o gráfico da função não vai tocar no eixo x, não vai encontrar. O gráfico vai estar lá em cima, o eixo x vai estar lá embaixo. Tá bom? No exemplo 2 está assim. Determine os pontos onde a parábola representativa desta função aqui, ó, se é uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, né? Corta os eixos das abscissas e o eixo das ordenadas, tá? Bom, primeiro eu tenho que lembrar o que é cada coisa aqui, né? Eixo das abscissas, lembra que é o eixo x. E eixo das ordenadas é o eixo y, né? Então, vou pôr um cantinho aqui como resposta, né? O mais fácil é você encontrar o eixo das ordenadas, né? Onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Por quê? Na hora que eu localizo os coeficientes da função, que aqui é 1, porque o cara que acompanha o x² é 1, né? Não tem ninguém ali. O b, que é o cara que acompanha o x, também vale 1. Olha que o b está sozinho, que o x está sozinho, né? Então, o b também vale 1 e o c vale menos 20, né? O c é o cara que está sozinho aqui, tá? E aí, pessoal, a gente se lembra que o valor do a me dá a concavidade, a é positivo, parábola côncava para cima, e o valor do c me mostra onde ele cruza o eixo y. No caso, cruza o eixo y no menos 20. Então, a minha resposta aqui, eu posso começar pela informação mais fácil, né? Ele corta o eixo das ordenadas em y igual a menos 20. Agora, o eixo das abscissas, que é o eixo x, a gente pode encontrar por meio das raízes da função, né? Calculo delta, b² menos 4 vezes a vezes c. O b vale 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 20 ao quadrado. Delta é igual a 1 ao quadrado é 1, menos 4, opa, não é 20 ao quadrado, não, socorro. Menos com menos é mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20,
Isso aqui vai dar 80. Então, delta é igual a 81. O delta é positivo, né? Então, a gente já se lembra aqui, como delta maior que zero, nós temos duas raízes. Consequentemente, o gráfico cruza o eixo x em dois lugares, né? Então, o gráfico cruza eixo x em dois locais, que é o valor do x1 e o valor do x2. Então, calculando x1 e x2, x é igual a menos b, mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos 1 mais e menos raiz quadrada de 81, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1. X é igual a menos 1 mais e menos raiz quadrada de 81 é 9 sobre 2. Aí agora eu consigo achar o x1, que eu vou pegar o sinal de cima, né? Menos 1 mais 9 sobre 2. E também o x2, que eu vou pegar o sinal de baixo, menos 1 menos 9 sobre 2. Então, o x1 vai ser menos 1 com 9 é 8 sobre 2. x1 é igual a 4. E o x2 vai ser menos 1 menos 9 menos 10 sobre 2. x2 é igual a menos 5, né? Então, ele corta o eixo das ordenadas em y igual a 2. E ele corta eixo das abscissas em x1 igual a 4 e x2 igual a menos 5, tá? Então, basicamente, se eu for fazer o esboço do gráfico, eu teria um gráfico côncavo para cima, certo? O eixo x estaria aqui. Esse primeiro lugar, esse primeiro ponto é o menos 5. Esse segundo ponto é o 4. O meu eixo y estaria aqui e aqui seria o menos 20. Então, está aqui mais ou menos o esboço do gráfico dessa função, tá certo? No exemplo 3, observando as parábolas abaixo, que representa uma função quadrática, indique se delta é maior do que zero, delta é igual ou delta é menor do que zero. Lembra que o sinal do delta me mostra o número das raízes, né? Então, eu tenho que lembrar aqui, sinal de delta, número de raízes. E o que a gente sabe? E o que a gente sabe sobre as raízes da função, né? Não só da quadrática, mas de qualquer outro? A gente sabe que as raízes é o cruzamento com eixo x, né? Então, a gente lembra que se o delta for maior que zero, duas raízes. Se o delta for igual a zero, uma raiz. E se o delta for menor do que zero, nenhuma. Ou seja, dois cruzamentos no eixo x quando o delta é positivo. Um cruzamento, ou seja, apenas toca o eixo x quando o delta for zero. E se o delta é negativo, nenhum cruzamento. Então, venho aqui no gráfico e vejo, ó, o gráfico aqui dessa função, ela passa pelo eixo x neste lugar e neste ponto. Então, eu tenho aqui o x1 e aqui o x2. Ou seja, duas raízes. E se o gráfico tem duas raízes, delta é maior do que zero. Agora aqui na letra B, ó, eixo x e eixo y, o gráfico não toca eixo x. Ó, o eixo x está aqui embaixo, o gráfico nem chega perto dela. Ou seja, a função não tem raízes. E se a função não tem raízes, o delta é negativo. E aqui na letra C, repara que eu tenho aqui o primeiro local que o gráfico passa pelo eixo x
e o segundo lugar que o gráfico passa pelo eixo x. Ou seja, essa função tem duas raízes. E se a função tem duas raízes, o delta é positivo. Tá certo? E aqui no exemplo 4 está assim. O gráfico da função y é igual, repara que aqui colocou de maneira genérica, né? Y é igual a x² mais bx mais c, está esboçado pela parábola abaixo. Sendo delta o discriminante, né? Nós podemos afirmar alguma dessas coisas aqui. Nossa, mas como que eu vou descobrir essas coisas? Primeiramente, a gente tem que ver o que cada coeficiente, que cada elemento aqui desses me representa. Eu tenho aqui que a parábola é côncava para baixo. Então, olha só, a parábola tem concavidade virada para baixo, boquinha triste. Consequentemente, o A é menor do que zero. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nas alternativas e já elimino todas aquelas que estão me falando de A positivo. No caso, só essa. O que mais que eu sei? Olha só, está cruzando o eixo y para cima do zero. Então, aqui eu tenho um valor positivo, não é? Se esse valor é positivo, o que eu lembro? O cruzamento com eixo y está relacionado com o coeficiente c. Como ele cruzou o gráfico num lugar com y positivo, o c eu sei que é positivo. Então, eu posso vir aqui nas alternativas que sobraram e eliminar todas que eu tenho C negativo. Ó. Então, já eliminou essa. Olha só, C negativo já eliminou essa. E C igual a zero. Não é. Se fosse C igual a zero, o gráfico ia estar passando aqui. Ó. Ia estar aqui, mas o gráfico está aqui para cima. Então, C não pode ser zero. Já eliminei. Só sobrou a letra A, né? Outra coisa, mas será que o delta é realmente positivo? Vamos ver? Ó, o gráfico cruza o eixo x neste ponto e neste ponto, no x1 e no x2. Como a gente viu no exercício anterior, se a função tem duas raízes, é sinal de que o delta é positivo. Então, a resposta certa é a alternativa A. Olha, uma questão fácil e que não precisava fazer uma vírgula de conta, só interpretar o gráfico, tá? Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui, tá? Espero que todos tenham acompanhado bem. Bons estudos e até a próxima, gente. Até mais.